Ah, boa noite, pessoal. Quarta-feira. Acabou que hoje não teve o seminário de conjuntos e aí por isso eu vou usar o tempo para gravar o vídeo da semana da playlist do capítulo 1 de topologia geral, tá? E aí hoje um tema bem empolgante, como diria o meme, né? Empolgante, que é a compacidade, que a gente já tinha definido. E dessa vez a gente vai fazer uma coisa mais interessante, que vai ser provar o teorema de Tychonoff. Provavelmente a gente vai provar ele hoje já. E aí, bom, dessa vez, mudando os paradigmas, a gravação está sendo assistida também, o Marcos está assistindo, então eventualmente ele, se fizer algum comentário, alguma coisa assim, sair no vídeo, fica à vontade, senão vocês nem vão sentir que ele está aí. Mas de qualquer forma, então, vamos entrar com os dois pés em compacidade, que no último vídeo a gente... eu cheguei a definir compacidade assim, né? Eu disse que X, um espaço topológico, é compacto, C e somente C. A gente não usou definição de coberturas abertas, a gente usou a definição via convergência de filtros no seguinte: C e somente C, todo filtro próprio de X está contido num filtro convergente, num filtro próprio que converge. Equivalentemente, no vídeo a gente também discutiu a noção de subnets, e a gente viu que é equivalente de pedir que se a gente troca filtro, a gente pode colocar net no lugar, e aí toda net de X, aí aqui esse está contido num filtro próprio, a gente tira, que converge, a gente tira isso por tem subnet convergente. Com a definição de subnet que a gente usou, isso era claramente equivalente, então... E a gente parou nisso no último vídeo. Só começou deu o gostinho do que é a compacidade, tá? E acho que minha imagem está muito grande. Pronto, diminuiu. Ele deu um gostinho do que é compacidade, mas não chegou a provar nada relevante a respeito dessa coisa. Daí, aliás, agora que eu vi, a fonte de áudio do vídeo está só o meu microfone. Agora também está o áudio do computador. Então, se o Marcos falar ou outra pessoa aparecer e for assistir, aí o áudio dessa pessoa também vai aparecer. Tá. Mas então, agora, hoje a gente vai ver um jeito de deixar essa definição um pouco mais prática, tá? Que é por meio de ultrafiltros. Porque tem o seguinte, né? Aqui a gente quer verificar que um espaço X é compacto. Aí você tem que pegar um filtro. Se ele não for convergente, você tem que dar um jeito de aumentar esse filtro, colocar ele dentro de um filtro que converge, você estender ele passo a passo. Isso é uma coisa meio chata, tá? Mas aí, observa o seguinte, tá? Se F é filtro próprio, aliás, eu vou escrever assim que é mais prático, tá? Assim que a gente define esse é o nome do conjunto dos filtros próprios de X, né, que a gente deu. Se F é um filtro próprio, aliás, deixa eu escrever assim, F, G e H. A gente tem esses três filtros próprios. E F está contido em G, e G está contido em H, e o limite do filtro do meio é diferente de vazio. Então, a gente está com um filtro
contido num filtro convergente que está contido em outro filtro. Então, como vale isso aqui, ó, limite, como o limite ele respeita as inclusões de filtro, essas coisas todas dizem para a gente que o filtro maior ele também converge. Então, qual a graça disso? Que assim, você pegou o seu filtro F, você está no espaço compacto, você obteve, então, você consegue obter um filtro G que converge. Tudo bem, você pode parar nele, mas você pode fazer a coisa de tal forma que você continue estendendo ele e estende ele até o ponto em que você não conseguir estender mais. Aí você vai ter um ultrafiltro, que é o nome disso que eu vou dar na próxima lousa. E aí, esse ultrafiltro vai ser convergente, porque ele está estendendo um filtro que converge. E aí, isso dá uma definição um pouco mais prática de compacidade, que a gente vai ver, que é você simplesmente pedir que ultrafiltros convirjam. Simples assim, em vez de você pedir que um filtro pode ser estendido e o diabo 4, não, ultrafiltros convergem. Pronto, sai mais limpo. Tá? Então, pensando nisso, então, dizemos que um filtro próprio F é ultrafiltro se F for maximal com respeito à inclusão, né, na família dos filtros próprios de X. Ou seja, se F está contido em G e G é filtro, então, ou esse filtro G é igual ao F, ou ele não é próprio, ou seja, ou ele é trivial. Então ele contém porque ele é todo mundo, então não tinha como ele não conter o filtro que você pegou. Agora, equivalentemente, e essas condições eventualmente são úteis, então, exercício, eu vou fazer igual o Leandro Auric, ele faz assim, ele coloca EX porque você pode abreviar isso como exemplo ou como exercício, depende de quão familiar você está com o assunto, então você decide se é um exemplo ou um exercício. Então, para um filtro próprio são equivalentes próprio F, tudo aqui é no conjunto X que a gente está falando, né? São equivalentes. Primeiro, a gente dizer que o F é ultrafiltro, ou seja, você dizer que ele é maximal na família dos filtros próprios. Depois, é equivalente você dizer que vale uma certa relação de dicotomia, ou seja, para todo A que está contido em X, vale que ou esse A pertence ao filtro ou complementar de A pertence ao filtro. 3, que é, em certo sentido, uma noção de primalidade, de ser primo, em certo sentido, né? Em certo sentido. Que é assim, para quaisquer A e B contidos em X, eu deixei o copo bem na frente da TV. Copo de água. Então, para qualquer subconjunto do X,
se a gente tiver aqui a união para quaisquer dois, se a gente tiver a união desses dois caras pertencentes, se a união desses dois caras pertencer ao filtro, então é porque um dos caras já pertencia. Então, A pertence a F, ou B pertence a F. Então, se o filtro próprio ser ultrafiltro é a mesma coisa que valer essa condição aqui, ou essa condição aqui. E, frequentemente, elas são úteis. Bom, eu não vou fazer, mas só para dar uma ideia de como faz. Por exemplo, deixa eu copiar isso aqui na outra lousa. Deixa eu pausar. Beleza. A ideia aqui, então, ó, por exemplo, dá para fazer de várias formas, mas mostrar que F é ultrafiltro implica equivale à condição 2, por exemplo. Você pode fazer, então, sugestão, né? Você pode fazer que a negação de 2 implica a negação de 1. Em que sentido? Se existe um rapaz A tal que tanto o A quanto o x menos A não estão no filtro, você consegue estendê-lo a um filtro que ainda vai ser próprio e que vai conter propriamente o F. Tá? Então a ideia é, se você tem um A tal que o A não pertence ao F e o x menos A não pertence ao F, então quando você pega isso aqui, ó, F união A, por exemplo, isso aqui tem a propriedade da interseção finita. Ou seja, se você pega quaisquer dois caras do filtro, se você pega quaisquer finitos, você pega qualquer conjunto finito dessa coleção aqui e toma interseção, vai dar diferença de vazio. Porque vão ter finitos caras. Ou eles estão todos no filtro, e aí, portanto, a interseção deles está no filtro e é diferente de vazio, ou é uma coleção finita de caras aqui junto com esse. Mas a interseção finita desses caras aqui está no filtro. E aí, então vai ser um F. E quando você faz o F inter A, isso aqui vai ter que ser diferente de vazio, porque como o espera aí. É relativamente simples, eu sempre esqueço, por isso que eu coloco como exercício, porque aí eu sempre tenho que lembrar de novo. Exatamente. Se acontecesse do F inter A ser diferente, ser igual a vazio, para algum F que você pegou, então isso ia significar que o F estaria contido no x menos A. E como o F é filtro, isso implicaria que o x menos A pertence ao filtro, mas a gente está supondo que o x menos A também não está no filtro. Então, se esses dois não estão, e aí você pega um deles e acrescenta no filtro, esse cara vai interceptar todo mundo que está no filtro. Então, você pode pegar isso aqui. Então, quando você pegar esse G como sendo o filtro gerado, o menor filtro que contém isso aqui, que a gente denota assim, se eu soubesse escrever, né? Eu denoto assim. O menor é meio que você fechar isso aqui para cima. Você pega todas as interseções finitas de pessoas que moram nisso e aí fecha para cima. Pega todo mundo que contém alguma dessas interseções finitas. Isso vai ser um filtro próprio, o vazio não vai estar dentro dele, e o F vai estar contido propriamente dentro
do G. Então você mostrou que o F não é ultrafiltro, porque você o estendeu. Esse é o que tem o pulo do gato mais desgraçado. Então aqui a gente fez não 2 implica não 1, então 1 implica 2. Aí para fazer 2 implica 3, se não me engano era tranquilo, mas eu lembro que essa aqui era a única parte é a única parte que eu sempre esqueço, tá? Mas o resto é relativamente tranquilo, tá bom? Eu não quero perder tempo com isso no vídeo. E aí é um exercício bom, assim, ele cria fibra moral quando a gente faz ele. A gente sai uma pessoa melhor depois que faz esse tipo de exercício. Mas enfim, tá, a gente sabe agora o que é um ultrafiltro. E daí, né? É grande porcaria. O tema não é ultrafiltros, o tema é compacidade. Então, deixa eu abrir o PDF de novo. Seria então interessante a gente saber o seguinte, então seria legal saber que quando a gente começa, quando a gente toma um filtro próprio, ao tomar um filtro F próprio, que não é maximal, então seria legal saber que agora poderíamos, ou podemos, seria então poderíamos estender F recursivamente até obter um ultrafiltro. E de fato isso acontece, obter um ultrafiltro. Porque vejam, no meio dessa parte que eu dei a sugestão de como fazer desse exercício, ela meio que diz pra gente como a gente consegue, se a gente tem um filtro que não é maximal, como que a gente estende ele, né? Porque se ele não é maximal, se ele não é um ultrafiltro, então existe uma testemunha disso que satisfaz essa condição aqui. Ela e o complementar dela não estão no filtro. E aí a gente acrescenta esse cara no filtro e aí ganha um novo filtro, quando a gente toma todas as interseções novas possíveis e pega todo mundo que contém essas interseções novas possíveis. Isso dá um filtro próprio que contém o filtro original e a gente pode se perguntar, será que esse cara que a gente fez aqui é maximal? Bom, se o primeiro, em geral, dá para mostrar que fazer isso aqui só uma vezinha assim, para conjuntos infinitos, isso não vai te dar um ultrafiltro maximal se você só colocou uma vez, mas aí você teria que ir prosseguindo, assim. Em geral, vai dar bagunça, mas você repetiria o processo com G1, depois com G2, faria ômega vezes, e ia continuar. Tá? Em algum momento, como você não tem um universo de subconjuntos para ir acrescentando, isso tem que parar. E aí, no momento que não dá mais para você fazer isso, é porque você atingiu um ultrafiltro. Perguntas que podem surgir qual é o número mínimo de vezes que eu tenho que fazer isso para sempre dar certo, para sempre conseguir um ultrafiltro? Eu não tenho a mínima ideia, tá? Até porque o jeito mais prático de demonstrar isso não é você fazer uma recursão explícita, né? No fundo, a gente demonstra o que eu vou provar daqui a alguns segundos. A gente demonstra com uma recursão transfinita, mas a gente faz isso disfarçadamente. A gente usa o lema de Zorn, que é um jeito de você falar de recursão transfinita, de você fazer recursão transfinita sem você falar de recursão transfinita. Tá? Então, isso aqui eu vou chamar de lema, mas dá para dizer que isso é um teorema, dada a importância, mas ele é fácil de provar. Então, lema do ultrafiltro
todo filtro próprio está contido num ultrafiltro. Tá? No fundo, a demonstração que a gente vai fazer secretamente, ela usa essa ideia de que a gente vai estendendo passo a passo, porque a gente vai usar o lema de Zorn. Tá? O lema de Zorn, para quem não está familiarizado com ele, na playlist dos seminários de fundamentos de teoria maliciosa dos conjuntos, o último vídeo que eu postei, eu vou colocar o link na descrição, mas o último vídeo tem uma discussão bem demorada sobre o lema de Zorn, porque ele é equivalente ao axioma da escolha. Mas em particular lá ele está enunciado direitinho, com calma, tem desenho, ilustração, colorido. Tá? Aqui eu nem vou enunciar ele direito, só vou falar pelo lema de Zorn e acabou. Então, pelo lema de Zorn. Acabou. Não vou fazer isso, estou brincando. Eu vou escrever a prova, pelo menos, né? Então, a gente considera, para usar o lema de Zorn, a gente precisa de uma ordem parcial. Antes, claro, vamos dar nome aos bois, né? Seja F um filtro próprio em X e considerem esse negócio aqui, esse P igual ao conjunto de todos os Gs que pertencem à família dos filtros próprios definidos em X, tais que o F é um subconjunto desse G. Tá? Então, deixa eu diminuir esse pedaço aqui. Está diminuído, pronto. Agora eu vou vir para cá. Começar a organizar minha lousa assim um pouco. Eu não sei até em que momento eu vou desistir disso, mas... Então, seja F um filtro próprio em X, considera essa família desses caras. Nota que P é diferente de vazio, pois o próprio F pertence a P, tá? E aqui a gente vai considerar esse cara aqui é parcialmente ordenado pela inclusão. Tá? Agora, se a gente tem uma família C contida em P, é uma cadeia. Cadeia é uma família totalmente ordenada aqui dentro. Tá? Então, alguém chegou. Então, temos mais um espectador aqui. Então, continuando, a gente está aprovando o lema do ultrafiltro, e a gente vai usar o lema de Zorn para isso. Aí tá, a gente pegou essa ordem parcial, que é a ordem dos filtros que contém o F, os filtros próprios, isso é parcialmente ordenado. Agora, para usar o lema de Zorn, a gente tem que mostrar que uma cadeia, que é nesse caso, vai ser uma família de filtros, onde quaisquer dois são comparáveis, que uma cadeia vai ter limitante superior, mas na inclusão. Então, mas se a gente tem essa cadeia, então união de C, esse negócio aqui, pertence a P, porque vai ser um filtro, justamente por ser uma cadeia. Tá? Nota que o vazio não vai pertencer à união de C, pois o vazio não pertence a G para todo G que pertence a C. Tá? Então, se essa união de C for um filtro, que a gente vai ver, ele não vai ser um filtro trivial. Então, uma coisa é essa. A outra coisa
é que se a gente tem, como chama, se A e B pertencem à união de C, então é porque existem certos filtros G e H que estão na família C, tal que A pertence a G e B pertence a H. Mas como C é uma cadeia, ou G está contido em H, ou H está contido em G. Então, sem perda de generalidade, a gente pode supor que o G está contido em H, e daí a gente tem que tanto A quanto B pertencem a H. Já que A está em G, que está contido em H, então A também está em H. Portanto, A e B estão em H, e daí a interseção pertence a H. Isso significa que a interseção pertence a essa família. Então, se dois caras estão na união dessa cadeia, então a interseção também está. E, analogamente, se a gente tiver A pertencente à união de C e A contida em B, pelo mesmo, é mais imediato ainda, a gente garante que o B pertence à união de C. Portanto, a união de C é um filtro, é próprio e, por construção, contém o filtro F, já que cada um dos elementos em C contém F, então F está contido na união de todos eles. Portanto, tem limitante superior. Então, união de C é limitante superior de C. Cota superior, majorante, sei lá o nome que vocês gostam. É limitante superior de C. E é limitante superior porque se você pega qualquer filtro que pertence a essa cadeia C, é claro que esse filtro está contido na união de todos os filtros da família. Tá? Ok. Pelo lema de Zorn, existe um certo U que pertence à família P, que é maximal. E ele é maximal em P. Mas o que significa ele ser maximal em P? Que não existe nenhum filtro próprio uh, do X que contém esse U. Isso é, em outras palavras, você dizer que ele é maximal em F, isto é, em X, isto é, U é maximal. No caso, na família de todos os filtros próprios. Não em F, é que eu pensei, ele é maximal na família dos filtros próprios. Portanto, existe um ultrafiltro que contém o filtro próprio F que a gente pegou. Essa demonstração aqui é idêntica à demonstração de que todo espaço vetorial tem base, uma delas, né? Que todo ideal próprio está contido no ideal maximal. Essencialmente, esse tipo de coisa se repete muito. Tá? Aqui é só mais um exemplo clássico desse tipo de coisa. Eu estava escrevendo esses dias para o livro, o Rambana. Mesmo esqueminha de prova, você pega as uniões das coisas e sai tudo feliz. Tá? Deixa eu ver há quanto tempo eu tô gravando. Tem 28 minutos esse vídeo já. Tudo bem. Legal, então agora a gente sabe que todo filtro próprio está contido no ultrafiltro. E aí a gente pode deixar a nossa definição de compacidade bem mais prática, tá? Porque agora a gente tem isso aqui. Cadê a proposição? X é compacto. C e somente C. Todo ultrafiltro converge. Todo ultrafiltro converge. Ok? A prova ela é quase um espirro, porque se X é compacto e a gente tem U é ultrafiltro,
Esse U é uma tentativa de um U gótico, tá? Um U minúsculo gótico. Mas, enfim. Então, se X é compacto e U é ultrafiltro em X, então, por ser compacto, a definição de compacidade que a gente deu, então existe um G próprio, convergente, um G filtro próprio, né, convergente, tal que o ultrafiltro está contido em G. Mas como G é ultrafiltro, ou melhor, como U é ultrafiltro, então ou G é o próprio U, ou G não é próprio. Mas como G é próprio, então U é igual a G, que é convergente. Agora, reciprocamente, é mais fácil falar ou digitar, não vou escrever na mão não. Reciprocamente, recipe. Pronto, reciprocamente. Se todo ultrafiltro converge, então dado um F filtro próprio, a gente quer mostrar que ele está contido num filtro convergente. Dado F filtro próprio, existe pelo lema do ultrafiltro, existe um ultrafiltro tal que o F está contido nesse U. Mas esse ultrafiltro U converge por hipótese. Converge por hipótese. E aí acabou, a gente encontrou uma extensão do F que converge, portanto X é compacto. Tá? Coisas interessantes de serem mencionadas antes de prosseguir. Aqui, ó, na demonstração do lema do ultrafiltro, a gente usou o lema de Zorn, que eu destaquei aqui. Uma pergunta bastante relevante para quem já esbarrou um pouco com axioma da escolha e coisas do tipo é: será que essa desgraça desse lema do ultrafiltro não é exatamente o axioma da escolha disfarçado? Bom, nesse caso, não. Dá para você exibir modelos ateridos conjuntos, por assim dizer, de maneira não trivial, onde você tem o lema do ultrafiltro, mas você não tem o axioma da escolha. Tá? Então, o lema de Zorn, axioma da escolha, como você preferir, ele implica estritamente o lema do ultrafiltro e não vale a volta. Tá? Então, você consegue exibir universos, por assim dizer, onde ele vale e não vale o lema de Zorn. Então, ele não tem força suficiente para implicar o axioma da escolha. Isso é uma coisa pertinente de ser mencionada, tá? Mas, curiosamente, essa caracterização de compacidade que a gente viu aqui, é você dizer que se todo ultrafiltro converge, então o espaço é compacto. Isso, essa direção aqui, ó, se todo ultrafiltro converge, então X é compacto. Porque foi nessa direção que a gente usou o lema de Zorn, né? Na hora de pegar o filtro, estender e mostrar que esse estender, esse existe, aqui o lema de Zorn está escondido aqui. Então, essa caracterização de compacidade, essa implicação, se o seu espaço, todo ultrafiltro converge, então X é compacto, isso é equivalente ao lema do ultrafiltro. Tá? Então, se você sabe isso, você consegue provar que todo filtro tem uma extensão. É equivalente a umas outras coisas loucas também, tá? Um dia eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas tem no Schechter, tá? No livro que eu adoro. Mas enfim, lema do ultrafiltro provado, caracterização de compacidade feita. Agora, eu acho um momento razoável para a gente encerrar esse vídeo de maneira curta e assim, bombástica, provar o teorema de Tikhonov. Então, teorema
Tikhonov. Tá? Produto de espaços compactos a compacto. Produto de espaços compactos é compacto. Tá? A gente tem ferramental já mais do que suficiente para provar ele. Inclusive, a gente tem a caracterização certa de compacidade. Tá? Então, vou até escrever a palavra toda aqui, demonstração. Ele merece esse zelo. Então, demonstração. Então, seja isso aqui, xi pertencente aí, família de espaços compactos. Família de espaços compactos. Então, o que a gente quer mostrar é que esse negócio aqui, mostraremos que esse sujeito X, definido como o produto cartesiano de todos esses caras com a topologia produto. Quando a gente fala em produto, a gente está pensando na topologia produto. Então, a gente vai mostrar que isso aqui é compacto. Como? Então, a gente tem que pegar pelo que a gente viu, basta tomar um ultrafiltro, em X e mostrar que ele converge. Só isso que a gente precisa fazer. O converge. Tá? Aí, é claro, tem uns detalhes que não são contas difíceis, mas eles são bem naturais, tá? Em certo sentido. Porque a ideia aqui a gente tem que cada xi é compacto. Então, a gente vai ter que usar em algum momento a compacidade desses xis que estão nesse produto. Bom, o jeito mais natural de acessar essa informação é por meio da projeção. Então, afirmação 1. Quando a gente faz isso aqui, ó, π, i, de u, esse u ficou estranho, é para ser um u mais coisado. Uma coisa assim, pronto. Pi de u, então quando a gente tem onde esse pi é um negócio que sai do x, vai no xi e manda uma upla xj, j pertencente aí, manda no x correspondente, tá? Então, isso aqui é a iésima projeção. Então, esse cara aqui, definido como sendo as iésimas projeções dos U's que pertencem ao ultrafiltro, tá? Como é sobrejetor, isso. Mas na dúvida vamos fazer assim. Vamos dizer que é o filtro induzido por esse cara aqui. Então a gente tem os U's que estão no ultrafiltro. Aí a gente está olhando a imagem desses caras no XY. E aí a gente pega a coleção dessa galera toda e monta o filtro gerado por esses caras. Isso aqui é ultrafiltro em XY. É só um exercício isso aqui, você verificar isso. Dá para fazer, inclusive, um pouco mais geral. Você não precisa fazer para esse X e para esse produtório aqui. Você pode fazer assim, ó. Deixa eu
colar aqui, o que, que a gente pode usar? Ó, a gente pode usar esse exercício aqui, ó. Se a gente tem uma função de um conjunto x, não precisa ser esse mesmo x, indo para um y, essa função é sobrejetora, e a gente tem um filtro, um ultrafiltro U em x, então quando a gente faz esse processo de empurrar com a função, ele vai para um ultrafiltro, tá? Aqui são as condiçõezinhas que a gente vai usar, só para deixar a conta mais fácil, mas é uma conta bem besta. É que eu sou preguiçoso mesmo, mas é uma conta bem besta. Então, eu vou deixar esse carinha um pouco menorzinho aqui, tá? E aí tudo bem. Primeira afirmação, então, esse ultrafiltro que está em x, a gente empurra em cada um dos x's com as projeções. Afirmação 2. Cada um desses π's de U converge para xi para algum i. Tá? Isso aqui é porque cada x é compacto. Então, vai ter um xi, vai ter um xzinho i no xão i, tal que esse ultrafiltro converge para esse xi. Finalmente, a afirmação 3 é que o filtro U ele converge para o xi i pertencente a i. Isso aqui vai acontecer porque é um resultado da topologia produto. Eu mencionei isso em algum vídeo anterior sobre convergência, que quando a gente tem um filtro que mora nesse produto, esse filtro converge para alguma upla, se somente ser cada uma das suas projeções, converge para o elemento correspondente da upla. Tá? Então, acabou. A gente, em cada xi, em cada fator do produto, a gente encontrou um certo ponto tal que essa projeção do ultrafiltro converge. Como a gente fez isso para todo o conjunto de índices, usando todas as projeções, segue que o ultrafiltro com o qual a gente começou, ele é obrigado a convergir para esse xi, tá? Que é a convergência pontual, é outro nome da topologia de Tikhonov, é da topologia da convergência pontual por causa disso. E aí acabou a demonstração, porque a gente mostrou que todo ultrafiltro converge para alguém. Tá? Só um detalhe antes de finalizar, é que quando a gente olha de maneira desatenta para essa demonstração, parece que a gente só usou o lema do ultrafiltro, né? Porque a gente só precisou, numa primeira olhada, a gente só precisou dessa caracterização aqui, de saber que se todo ultrafiltro converge, então o espaço que você pegou é compacto. Só que notem que aqui nessa afirmação 2, para cada i, essencialmente o que a gente fez foi mostrar que o conjunto limite desse ultrafiltro é diferente de vazio. Então, a gente mostrou que uma família de coisas, de certas coisas, é não vazia. Aí, no momento onde a gente escolhe esse xi para cada um dos i's, a gente está usando o axioma da escolha. Olha só, então a gente não bastava saber que cada um desses caras convergia, a gente precisou escolher alguém que converge aqui, para daí garantir que o ultrafiltro converge. Então, de fato, precisamos do axioma da escolha para demonstrar o teorema de Tikhonov. Ocorre que, se a gente tem o teorema de Tikhonov, é possível provar que vale o axioma da escolha, tá? Que eu não vou fazer no vídeo, mas está feito no texto. É uma argumentação pequena, são o quê? 2 parágrafos,
curtos, tá? É do Kelly, do Cayley, esse teorema. Kelly, eu não sei a pronúncia. Kelly, não sei. Ah, Marcos, se quiser dar sua opinião linguística, fica à vontade. Eu não lembro como fala. É, Aliás, eu nunca. Deve ser Kiwi. Kelly, assim, Ah, tem que olhar lá no espaço. pode ser de várias formas diferentes, né? Como Depende é que é do... o. Oi? Sim. Mas, então, essa versão do... Então, o Teorema de Tikhonov, nessa versão, ele é equivalente ao axioma da escolha. Mas vale frisar apenas o seguinte: se cada um desses espaços xi fosse de Hausdorff, então esses caras a gente não ia ter o que escolher, porque eles seriam únicos, já que quando alguma coisa converge em espaços de Hausdorff, converge só para um ponto. E aí, nesse caso, a gente não precisaria do axioma da escolha, a gente ia precisar só do lema do ultrafiltro, e de fato, prova-se que o teorema de Tikhonov para espaços compactos de Hausdorff é equivalente ao lema do ultrafiltro. Tá? Isso está sugerido como um exercício bem passo a passo, assim, faça isso, milhões de passos, tá no fim da sessão de compacidade, quem se interessar, tá? Eu tirei o passo a passo do livro do Schechter, para variar. Mas, enfim, esse é o grande teorema de compacidade da topologia geral. E nós já vimos. Então, os próximos passos vão ser, assim, a gente trabalhar com a parte de compacidade que as pessoas estão mais acostumadas, né? Porque, em certo sentido, foi desonesto que eu fiz. Eu usei uma definição de compacidade que nem todo mundo conhece, que é por meios de convergência. Mas aí depois, agora, os próximos passos vão ser mostrar que essa definição que a gente usou, ela tem de fato a ver com propriedades de recobrimento, de coberturas por abertos, de famílias de fechados com a propriedade de interseção finita. Aí a gente vai ver umas outras bobagens sobre propriedades de espaços compactos com funções contínuas, como que os fechados de compactos se comportam e coisas assim, tá? E aí provavelmente no próximo vídeo, na semana que vem, a gente já encerre essa parte de compacidade, porque é bem rápido, é compacta essa parte. A gente já encerre com, por exemplo, Rainer Borel. Tá? Ou nessa versão para os RNs, ou então essa versão do Rainer Borel para espaços, para ordens totais, tá? Que em certo sentido é um Rainer Borel, tá? Tudo aqui, em certo sentido é um Rainer Borel. O que fica curioso porque a gente, na playlist de sábado sobre espaços uniformes, a gente acabou de ver o Rainer Borel para espaços uniformes. Então tá em certo sentido, tá meio sincronizado, assim, tá um negócio meio dark. Tá? Eu ainda tô na vibe do dark. Mas enfim, era isso, 48 minutos de vídeo. Acho que já tá bom. Fizemos bastante coisa. E sem mais o que dizer, eu encerro aqui. Obrigado para quem assistiu no YouTube, obrigado para quem assistiu ao vivo a gravação aqui, valeu? Eu vou parar a gravação. Tchau, tchau, pessoal.